Fala pessoal, beleza? Meu nome é Breno, eu sou produtor audiovisual independente e esse é o DaVinci Brasil. Galera, há um tempo atrás, quando a gente ainda lembrava dos incêndios na Austrália, live sertaneja era novidade e a gente ainda pensava que a quarentena ia durar só uns 40 dias, eu fiz esse vídeo aqui. Pois é, na época um monte de gente gostou e me perguntou como é que fazia para trabalhar com Chroma no DaVinci. Então eu decidi fazer esse vídeo hoje, onde a gente vai falar sobre Chroma, mas eu vou dividir em duas partes. Essa semana a gente só vai ver o Chroma na aba de Color e na próxima semana a gente vai trabalhar com o Chroma na aba do Fusion. Beleza? Então já se prepara que o vídeo vai começar. Pessoal, já aqui com o DaVinci aberto, vocês vão ver que é até bem simples da gente fazer esse recorte de Chroma aqui pela aba de Color, tá certo? Lembrando sempre, pessoal, que para ter um recorte bom, vocês precisam ter um Chroma bem feito, o que não é o nosso caso aqui, tá certo? Aqui a gente tem muita dobra no tecido, ele não foi tão bem esticado, a gente tem coloração diferente, enfim, tem vários problemas esse Chroma, tá certo? Aí alguém pode dizer, Breno, por que você não pegou a imagem de banco de imagens? Galera, porque aí seria muito simples, né? Eu queria mostrar realmente com esse vídeo que a gente consegue, mesmo com o Chroma improvisado, obter ainda um resultado legal. Tá certo? Deixa eu pedir desculpa já, porque essas imagens, quando eu gravei, elas foram pensadas para stories, tá? Então, por isso que elas estão assim de lado, mas a gente já resolve isso aqui já na aba de Color. Beleza? Então, vamos lá, que eu já vou começar a mostrar para vocês como é que a gente faz para recortar esse fundo. Cliquei aqui na minha aba de Color e a primeira coisa que eu tenho que fazer é levar esse espaço de cor aqui para Rec 709, né? A gente tá com a imagem bem lavada ainda, porque é o V-Log da Panasonic, tá certo? Então eu já vou aqui, ó, para ser mais rápido, usar um LUT de conversão da própria Panasonic. Dei 2 cliques, o meu verde já ficou bem mais visível, ó, dei um Ctrl D aqui, na verdade vou dar um Ctrl F e vou dar um Ctrl D para vocês verem o antes e o depois. Tá? A gente percebe que o verde aqui, o azul, já ficou bem mais nítido. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ainda dar eu poderia ter feito isso aqui no mesmo nó, tá pessoal? Vou fazer aqui num segundo nó só para ter essa referência de antes e depois para vocês verem. Eu vou realçar essa cor do meu Chroma, tá? Vou aumentar a saturação, na verdade. Para fazer isso, eu vou lá nas minhas curvas, venho aqui em Hue versus Saturação, já estava até selecionado, e clico aqui, ó, na cor do meu Chroma. Ele vai mostrar, ó, que é uma cor que está aqui entre o azul e o verde, né? Seria aquele azul piscina, se a gente tivesse no Lightroom. Puxei aqui um pouquinho para o verde, vou puxar um pouquinho mais para o azul, tá? Só para a gente ter uma transição mais suave, e vou levar minha saturação lá para cima. E, novamente, Ctrl F, Ctrl D, Ctrl D. Vocês veem que agora vai estar bem mais fácil para a gente fazer esse Chroma. Para a gente fazer o Chroma não, para a gente fazer o recorte. Tá? O que é que eu vejo muita gente com dúvida? Geralmente o pessoal, quando vem fazer o Chroma aqui pela aba de Color, clica aqui no Qualifier e já vem aqui, ó, no HSL, selecionou o primeiro ponto aqui, ó, e vai lá. Tá errado? Não, porque meio que a gente aprende assim, né? Quando a gente vai fazer quando a gente vai trabalhar com cores no DaVinci. Só que é o problema. Eu cliquei aqui nos meus highlights, ó. Vocês estão vendo que sobrou muita coisa aqui, ó, que não foi pega pelo Chroma. Aí alguém vai dizer, Breno, mas é porque você tem que clicar e arrastar. Eu vou clicar e arrastar e vocês vão ver, ó. Se eu passar aqui por baixo, ele não pega lá em cima. Se eu passar aqui em cima, ele não vai pegar tanto as cores lá embaixo. Faz, Breno, mas se você adicionar, resolve. Eu vou clicar aqui em adicionar, ó, e não resolve. Tá, pessoal? Ele pode melhorar, mas não resolve. Breno, então como é que a gente faz? Ainda aqui no Qualifier, só que eu vou reiniciar isso aqui, essa bagunça que a gente fez, vou voltar aqui para a cor e vou desmarcar aqui os highlights. Só que em vez de a gente usar aqui o HSL, a gente vai lá, ó, na opção 3D. O que é legal do 3D? É que pelo 3D eu posso selecionar várias tonalidades diferentes para fazer essa extração. Como assim? Eu vou dar um Alt F aqui para facilitar a nossa visualização
E olha só como é que está meu chroma. Lembra que eu comentei? Ó, aqui eu tenho uma coloração, aqui eu já tenho outra coloração e outra luminância, e aqui embaixo ó, é bem diferente. Aqui eu tenho um azul muito mais presente, aqui um azul mais claro, e aqui uma cor como se fosse manchada, né? Então vou fazer o quê? Vou selecionar esses 3 pontos. Ó, cliquei aqui com o meu mouse, ó, arrastei nesse ponto mais ou menos até aqui, que é onde eu tenho uma coloração. Aqui, opa, uma coisa que eu esqueci de fazer, pessoal, que vocês me deixaram fazer. Não faz isso aqui, tá certo? Nesse nó, eu vou dar um Alt S e agora sim eu vou fazer esse recorte, tá? De novo, vou lá em 3D, vou dar um Alt F e agora sim, ó, vou selecionar esses pontos, ó. Selecionei o primeiro, fui até ali embaixo, vou selecionar aqui ó, o meu segundo ponto, subir um pouco, e aqui em cima, onde eu tenho essa coloração diferente, vou selecionar também. Pronto. Vou clicar aqui nos meus highlights, e agora vou lá no Alpha, e a gente já vê aqui de cara, assim, sem muito esforço, esse recorte já ficou bem melhor. Ah, Breno, mas ainda tem uma sujeirinha aqui nos brancos, e ainda passou demais aqui nos pretos, né? Passou. A gente ainda vai refinar isso aqui, tá certo? Já já com as nossas ferramentas aqui de refinamento, mas antes de fazer isso, a gente vai criar um Garbage Matte, tá? Aí alguém vai e me pergunta, Breno, que bexiga é um Garbage Matte? Pessoal, se do jeito que está aqui eu quiser dar a saída, eu cliquei com o botão direito, criei um Alpha Output e vou dar a saída. Opa, deixa eu inverter minha seleção. Vocês vão ver que eu tenho o fundo preto, mas eu tenho todo o resto também que estava no chroma, né? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que avisar o DaVinci que tudo isso é lixo. Então pode ser aqui, ó, no mesmo nó que eu fiz meu chroma, eu vou fazer uma máscara. Vou clicar aqui ó, no polígono e vou selecionar a parte que eu não quero da imagem. Passei aqui, ó. Pessoal, lembrando que se eu tivesse uma movimentação muito presente, tá, nessa imagem, eu teria que animar essa máscara, tá? Mas como aqui é uma imagem mais ou menos parada, a gente pode fazer um recorte assim bem duro mesmo, certo? Eu vou dar um Ctrl F aqui e pronto. Meu recorte, a princípio, está feito. O que é que a gente tem que fazer? Refinar. Mas a parte base a gente já aprendeu. Eu vou só trazer um background aqui, ó, só para a gente facilitar a visualização disso. Deixa eu trazer esse. Eu não lembro mais, nem lembro mais qual era que eu tinha selecionado. Pode ser esse aqui mesmo, tá? E vou voltar lá para minha aba de cola. Deixa eu até desabilitar que vai facilitar essa visualização aqui. Foi mal. Eu voltei aqui e vamos refinar agora esse recorte. Quando eu dei Ctrl F aqui, ó, a gente percebe que a gente tem o quê? Tem muito verde aqui nas bordas, tá certo? Aqui no cabelo, também no violão. Galera, esse violão e esse cabelo não tem jeito, tá certo? Na verdade, se a gente estivesse filmando isso em um estúdio, a primeira coisa que alguém ia proibir ia ser objetos que refletem o verde, tá certo? E esse cabelo não ia estar desarrumado, tá? Ele ia estar com um moussezinho, um gel, alguma coisa que deixasse ele mais presinho ao corpo para a gente não ter esses buracos aqui, tá? Aqui pela aba de color, né, e até pelo Fusion mesmo, esses detalhezinhos a gente não tem como tirar. Beleza? A gente vai tentar diminuir. Para diminuir, a gente vai refinar aqui na nossa máscara. Eu vou dar um zoom aqui para facilitar vou dar um zoom aqui para facilitar a visualização. Primeira coisa que eu vou fazer, lembra quando a gente viu aqui no tênis, estava passando um pouco, né? Ó, selecionei os pretos, está no alfa, ó. A gente tem muito preto aqui que não está totalmente selecionado. Quando a gente está dando lá recorte de croma, a gente aprende que tudo que está aqui por dentro tem que estar totalmente branco. Para refinar isso, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu venho no Clean White e vou subir, subir, subir. Aí alguém vai dizer, Breno, mas aí ele formou uma bordinha ao redor, não foi? Foi, ele formou uma bordinha ao redor. Para diminuir, eu posso fazer o quê? Ó? Eu vou dar um Clean Black. Breno, o Clean Black é para isso? Não. Clean Black ele vai fazer a mesma coisa que o Clean White faz. Mas quando a gente sobe ele um pouquinho, ele acaba diminuindo esse fringe que a gente tem ao redor, tá? Por mais que ele ainda esteja bastante presente, o Clean Black ajuda a diminuir, tá certo? E aí alguém vai perguntar, Brenda, como é que a gente faz para tirar tudo isso? Não tá legal não. Eu sei, galera, não tá. A gente vai mexer aqui, ó, no nosso... Na verdade tem várias maneiras, mas eu gosto de fazer através do raio de entrada e saída. Vou jogar, ó,
lá para dentro. Vai ser como se eu estivesse diminuindo a minha máscara aqui, ó. Vou jogar. E isso mais ou menos nesse ponto, talvez eu passe até um pouquinho mais. Tá? Vocês viram que eu tirei um pouquinho dos verdes aqui, mas a minha imagem ficou muito dura, né? Ficou muito dura não, na verdade ela ficou muito nítida, ó, essas marcações aqui no cantinho, como tá tudo bem nítido. Então, para melhorar isso aqui um pouco, eu ainda posso, ó, aumentar o blur de leve. Tá? Ou para subir demais, vai ser mais ou menos aqui. E a gente já tem uma melhora até considerável, tá tudo bem mais suave. Aí alguém vai dizer agora, Breno, mas ainda tem muito verde, como é que a gente faz para reduzir? Galera, macetezinho simples, tá? Vou tirar aqui, vou dar um ESC, vou dar um Alt S e vou fazer o inverso do que eu fiz aqui no segundo nó. No segundo nó eu peguei tudo que era verde e azul e aumentei a saturação, não foi? Nesse quarto nó eu vou reduzir a saturação de tudo isso. Então vou lá em Hue versus Saturation e eu sei que o meu chroma estava aqui, ó, entre o verde e o azul. Então eu vou selecionar aqui, ó, um ponto no verde, um ponto no azul e levar minha saturação lá para baixo. Não precisa reduzir tudo, tá, pessoal? Senão isso vai ficar muito acinzentado. A nossa intenção é só tirar um pouco dessa saturação. Vou dar um Ctrl F, vou dar um Ctrl D e um Ctrl D. Vocês percebem a diferença, principalmente aqui no cabelo, não é? E aqui, ó, ao lado do short. Tá? Galera, é isso, tá certo? Não tem tanto mistério. O legal da gente trabalhar com as cores aqui é porque o playback do nosso computador fica bem liso, fica bem fluido, tá certo? Na aba de Fusion isso aqui ia demorar séculos. E eu ainda posso trabalhar, ó, separado aqui o meu background e a minha imagem, tá? Então depois, se eu quisesse reajustar as cores lá na minha aba de color, sei lá, tentar ajustar um pouquinho melhor essa iluminação desses dois takes, eu poderia, tá? Outra coisa que é muito legal da gente trabalhar com isso aqui na nossa aba de color é que, por exemplo, eu tenho mais dois takes aqui que eu poderia usar chroma. O que é que eu posso fazer? Vou dar um Ctrl C aqui, ó, como os dois foram filmados mais ou menos no mesmo horário, mais ou menos no mesmo local, mais ou menos no mesmo local não, né? No mesmo local, eu posso simplesmente, ó, clicar nesses dois takes e dar um Alt V. Apertei em Apply, eu já faço as mesmas mudanças do take anterior, tá certo? Nesse segundo aqui, ó, vocês percebem que mesmo com cores similares, o recorte ainda é bem feito. Qual que é o problema? Vou ter o mesmo problema do take anterior, o cabelo, tá? Que como ele estava solto, a gente tem muito esse reflexo aqui, esse verde nas pontas. Aqui eu teria que deixar, talvez mexer no rio para o cabelo ficar um pouquinho mais com essa cor aqui seguindo, né? Meio amarelo, um pouquinho de vermelho aqui nos cantos. E eu teria que reduzir um pouquinho mais, ó, esse recorte aqui nas laterais, tá? Nesse meu último take aqui, ó, vocês percebem que como ele é um chroma muito mais simples, o recorte já sai quase perfeito, né? Eu acho que nesse aqui eu não teria que fazer alteração em nada. Até mesmo nessas partes translúcidas eu não tenho tanto verde sobrando. Então, se eu quisesse, sei lá, fazer alguma alteração, mexer com background, eu poderia trazer qualquer coisa para cá. Deixa eu ver como é que fica isso. Não vai ficar tão legal porque eles são bem diferentes, mas vou tentar pelo menos aproximar aqui rapidinho, ó. Joguei lá, dei um zoom na minha imagem, vou mexer um pouquinho na rotação, que eu acho que está um pouco torto. Vou jogar um Gaussian Blur, tem blur demais, eu já sou míope, não preciso de tanto blur, vou diminuir aqui, ó, 202, vou replicar a borda e a gente já consegue até mesclar um pouquinho o fundo, né? A gente vê que tem um pouquinho mais de nitidez aqui, eu poderia diminuir e tenho que alterar totalmente as cores, né? Nunca vai ficar igual porque a iluminação aqui está vindo de trás, né? E nessa minha cena aqui, na cena principal, a iluminação veio de frente. Geralmente quando a gente faz chroma, a gente ilumina o ator ou a atriz de acordo com a imagem que a gente tem de background. Mas mesmo assim, vamos lá, ó, se eu quisesse alterar as cores, poderia ser aqui no quarto nó ainda. Na verdade, eu vou criar mais um nó só para a gente ter essa alteração. Eu não dei nome a nada, né, pessoal? Foi mal. Isso é a pressa para gravar, que teve que ser corrido essa semana, tá? Eu vou habilitar aqui, ó, para ver meu background e eu vejo de cara o que? Eu tenho que jogar um pouquinho mais de laranja aqui, talvez trazer azul e um pouquinho de magenta também. E diminuir meus contrastes e meus highlights. Na verdade, aumentar o contraste e diminuir os highlights. Vou aumentar aqui, ó, bastante o contraste. Tá? 1200 talvez esteja bom.
Vou diminuir o gama, vou diminuir aqui as minhas sombras e vou diminuir também os highlights. Isso, já ficou um pouco melhor, vou jogar aqui mais, foi demais aqui, um pouquinho mais para cima, talvez para puxar um pouquinho mais de azul também, jogar aqui um pouquinho de magenta no ganho, não vai ser perfeito ainda mais rapidinho assim, talvez fosse até mais fácil alterar aqui. Vou diminuir o gama, aqui ó, já está, assemelha-se um pouquinho mais. Diminuir um pouquinho o lift, talvez aqui ó, jogar um pouquinho mais pro magenta e mais pro azul. Enfim, é isso pessoal, vocês viram que aqui é bem simples, tá, da gente fazer esse recorte, não tem tantos passos, tudo que a gente precisa são de 4 nós, aqui eu coloquei alguns a mais só para a gente poder ter o passo a passo, né, o antes e depois para vocês verem. Mas o recorte é fácil de fazer, basta só lembrar de usar as ferramentas corretas, lembrar de vir no Qualifier, usar o 3D, aumentar a saturação e depois lembrar de diminuir a saturação para esse nosso recorte ficar mais bem feito. Então é isso, pessoal. Vocês viram que na verdade é até bem fácil trabalhar com Chroma na aba de Color. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, dá like, manda esse vídeo para alguém que você achar que tem interesse em aprender também. E semana que vem a gente tá de volta, ainda para falar sobre Chroma, mas dessa vez na aba de Fusion. Valeu, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Ó, eu tô em dúvida. Olha pra câmera, olha lá pro horizonte de novo. Olha aqui, ó. Olha pra mim mesmo. É. Mas olha pra câmera. Olha pra frente assim, pro horizonte. Olha assim, ó, pro horizonte. Por cima aí das coisas. Aqui, ó, no monitor. Tá.